de número 6, versículo de número 20, diz assim: onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Capítulo 7, versículo de número 12. Acompanhem comigo, por favor. Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei, porque aquele de quem são ditas essas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço no altar. Versículo 19 do mesmo capítulo: pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Por outro lado, se introduz a esperança superior, pela qual nós chegamos a Deus. Capítulo de número 8, versículo de número 7, para concluir: porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda aliança. Queridos, é sagrado. Melquisedeque não tem genealogia, ninguém sabe de onde ele veio, ninguém sabe para onde ele foi, ninguém sabe quem é Melquisedeque. E existem algumas teorias sobre esse rei, que ele seria uma tipologia de Cristo, que ele seria o próprio Cristo, que ele seria um homem e que ele seria um rei. O contexto disso aqui é o seguinte: naquele tempo, todo o tempo do Gênesis, cada cidade ou cada local que era habitado ou habitável, eles tinham um rei. E Melquisedeque apareceu na Bíblia como o rei de Salém, que futuramente se tornou Jerusalém. E Melquisedeque vai aparecer aqui numa cena importante, porque Abraão vai ser o homem, e uma coisa vai chamar a atenção: a fé monoteísta, tanto para o muçulmano, para o cristão, como para o judeu, ela nasce em Abraão. Só que o que chama a atenção em Melquisedeque é que Abraão não é o único homem na terra que tem uma fé monoteísta. Digamos de passagem que o contexto aqui é politeísmo. Só Abraão, biblicamente, só Abraão aparece no contexto adorando um Deus. As outras nações adoram vários deuses. Só que Melquisedeque entra no mesmo patamar de Abraão, porque ele se apresenta como o sacerdote do Deus Altíssimo. El Elyon. Não é deuses no plural no hebraico, é Deus, é monoteísmo. Ou seja, a fé de Melquisedeque, rei de Salém, também é monoteísta. E o que é interessante é que na cena de Gênesis 14, após Abraão vencer a guerra, eu queria poder falar disso aqui, mas não vai ter tempo, mas após Abraão vencer essa guerra, ele vai dar o dízimo para Melquisedeque, o despojo de guerra. Naquele tempo o despojo poderia ser dinheiro, mulheres, crianças, animais, ouro, prata e por aí vai. E pelo fato, por exemplo, o Dr. Augusto Nicodemos usa um exemplo claro. Ele disse assim: quando a criança é pequena, não é o pai que fala bença filho, mas é o filho que fala bença pai. E você não entrega o dízimo a alguém que é inferior a você, mas a alguém que é superior. E a cena de Abraão dando o dízimo a Melquisedeque, pastor Gedalias, está mostrando, está tipificando que esse homem é superior a Abraão. Outra coisa, o sacerdócio levítico, ele vai descender de Abraão, porque Abraão é bisavô de Levi. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, e Jacó gerou Levi. Então Abraão, ele é bisavô de Levi, ou seja, o sacerdócio levítico, ele nasce em Abraão. Só que o sacerdócio de Melquisedeque, ele já é antes de Abraão e antes do ministério levítico de Arão, ministério araônico. E o que é interessante é que muitos hebreus, eles vão trazer a formação, que o que chama a atenção é que Melquisedeque, ele não tem genealogia. E isso aqui para o judeu é muito importante. Por quê? Porque eles vão dizer em Hebreus 7,3, olha só, ele era sem pai. Hebreus capítulo 7, está com a Bíblia aberta, versículo de número 3, olha o que diz aí nesse texto. Vai colocar na tela para você, isso, ó. Ele era sem pai, sem mãe e sem genealogia. Por exemplo, se eu quisesse ser sacerdote ou levita, eu tinha que provar que eu tinha descendência de Levi. Se no tempo bíblico, tanto do Antigo como do Novo Testamento, eu aparecesse em cena e eu dissesse assim: olha, eu sou levita, eles iam buscar toda a genealogia. Tanto que quando você pega o Evangelho de Mateus, o que é que Mateus está fazendo? Apresentando o Messias vindo de Abraão e vindo de Davi, e vindo também de Jacó, que é o descendente direto de Levi. Se eu quero ser um levita, eu vou ter que provar genealogicamente. Eu vou pegar minha... Isso para o judeu, gente, se você conversar com qualquer judeu até hoje, a genealogia para eles é algo muito importante. Por quê? Porque vai mostrar que eles são o povo escolhido e de onde eles vêm. Só que quando Melquisedeque se apresenta,
o autor bíblico vai dizer que ele não tem genealogia nenhuma. Isso aqui é muito improvável para um judeu. Como é que eu vou acreditar em um homem que eu não sei de onde veio? Não sei quem é, não sei de onde ele foi gerado. Ele aparece sem pai, ele aparece sem mãe. Por isso, por essas informações, alguns teólogos vão dizer que Melquisedeque era o próprio Senhor Jesus pré-encarnado. E só que esse texto está falando de uma última esperança para Israel. Por exemplo, preste atenção. O autor da carta vai deixar muito claro aqui para todos os seus leitores 3 coisas. Primeiro, abre aspas, que a lei de Moisés e o sacerdócio levítico não foram estabelecidos por Deus como instituições permanentes e perfeitas. A lei e o sacerdócio levítico não foi instituída por Deus como leis, como permanentes e perfeitas. Primeiro ponto. Segundo ponto, vai evidenciar que o Filho eterno e imaculado, Cristo, veio assegurar aos que creem, você crê, irmão? Do próprio sacerdócio superior e permanente, confirmado por sua glorificação e que está vivo à direita do Pai. E terceira e última, a salvação não se fundamenta em ofertas, em rituais terrenos, feito por sacerdote levítico, mas no sacrifício eterno e na mediação do sacerdócio superior do Senhor Cristo Jesus. A síntese do autor aos Hebreus aqui nesse texto, nessa passagem falando de Melquisedeque na verdade, o autor aos Hebreus está fazendo o que, irmão? Ele está explicando a passagem de Gênesis, capítulo de números 14. Olha como é interessante isso. O autor aos Hebreus, que para muitos é Paulo, para outros não, vai pegar o texto do capítulo 14 do Gênesis e vai mostrar, e vai começar, ele vai explicar, ele vai fazer uma pregação expositiva, explicativa de quem é e do que é Melquisedeque. Por quê? Porque é o seguinte, os judeus aqui, que acabaram de aceitar Jesus e agora são cristãos, estão olhando para o cristianismo e estão querendo voltar para o sacerdócio levítico. Só que o sacerdócio levítico acabou. O sacerdócio levítico é terreno. O sacerdócio levítico é transitório. O sacerdócio levítico é imperfeito. O sacerdócio levítico acabou. Quando eles querem retornar para as velhas práticas e rituais do judaísmo, o que é que o autor aos Hebreus escreve? Vocês vão voltar para Arão. Arão morreu. Cristo. Pegou? Eles vão dizer assim, olha, vocês querem voltar para Arão? Para os rituais? Arão está morto. Em outras palavras, ele está dizendo assim, vocês vão trocar um sacerdócio, vocês vão trocar um sacerdote que vive. Olha para o seu irmão rápido, só para quebrar o gelo. Diga assim, Cristo vive. Vocês vão trocar um sacerdócio de um sacerdócio vivo por um sacerdócio que está morto? O autor aos Hebreus está dando essa perspectiva, está dizendo assim, olha, não é um bom negócio para vocês. Ele vai provar em toda a carta, preste atenção, que todas essas instituições, elas eram imperfeitas. Elas estavam apontando, elas eram uma sombra. Isso aqui vai nos falar muita coisa. Por exemplo, a ordenança anterior é revogada porque era fraco e inútil. Por que Deus acabou com o sacerdócio levítico? Era fraco, repita comigo, era fraco e inútil. Por quê? Porque o próprio autor vai dizer que toda lei não aperfeiçoou ninguém. Não teve um judeu que foi aperfeiçoado. Não teve um judeu que se tornou santo ou regenerado por cumprir rituais. Não teve um judeu que se tornou melhor por servir, por seguir aquilo que Arão e o seu sacerdócio ensinavam. Então ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer o seguinte, sendo traduzido uma esperança superior, eterna, pela qual nos apropriamos de Deus. Olha o que ele vai falar no versículo 18, capítulo 7, versículo de número 18. Ele vai dizer assim, portanto, por um lado se revoga a anterior aliança, a anterior ordenança, por causa da sua fraqueza e inutilidade. Irmão, olha o que o autor aos Hebreus está falando. Ele está dizendo que o culto judaico é fraco e inútil. Como assim? Você já pensou um judeu ouvir isso aqui? O culto judaico é fraco e inútil. Aí ele vai dizer no versículo de número 19, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado se introduz esperança superior. Que esperança superior? Um sacerdócio maior, que não vem de Arão, que não vem de Levi, que não vem de Moisés, mas que vem de um homem que ninguém sabe de onde apareceu. Quem, pastor? Melquisedeque. De onde apareceu esse homem? Quem é o pai dele? Abraão, filho de Tera. Está lá a genealogia. Moisés,
Está lá a genealogia, eu sei de onde vem esses homens, mas de onde veio o Melquisedeque? De onde apareceu esse homem? Outra coisa, olha como a Bíblia é perfeita. O próprio Deus disse para Moisés, presta atenção para mim, a partir do capítulo de número 10 do Êxodo, quando o Senhor disse: Moisés, eu vou te levantar como profeta, e o teu irmão Arão vai ser o sacerdote. Moisés falou, se queixou para Deus e disse assim: Senhor, eu não sei falar, eu não falo bem, não sou bom com as palavras. Não te preocupa, tu vai ordenar e Arão vai ser o teu porta-voz. E da descendência de Arão, irmão, hoje eu estava lendo na minha casa esse texto, e eu terminei o livro do Êxodo hoje. Eu estava observando no livro do Êxodo que foi tão cuidadoso o cuidado de Deus com esses sacerdotes. A roupa, a estola sacerdotal de ouro, as roupas de linho, púrpura, linho fino, era uma coisa de gala, era uma coisa tremenda, porque eles estavam representando a realeza, o sacerdócio de Deus aqui na terra. Ele falou assim: Arão vai ser esse sacerdote. Só que preste atenção, o próprio Deus falou para Moisés assim: quem não for de Levi, tanto que, preste atenção, 12 tribos, quantas tribos? Só uma não trabalhava. Quem era? Os levitas. Por quê? As 11 tribos durante um ano, cada uma tinha que trazer uma oferta mensal. E as outras tribos eram responsáveis por guardar o sacerdócio levítico, porque os levitas não trabalhavam fora, os levitas eram integral. Eles cuidavam, faziam o trabalho de diácono, cuidavam da igreja, cantavam. Na verdade, eles cantavam quando dava tempo. O trabalho principal era cuidar dos utensílios, desmontar e montar o tabernáculo, carregar. Quando a nuvem saía de frente, eles iam. E Deus disse para Moisés: Moisés, só quem for de Arão. Só quem for de quem? Levita. Existem coatitas, meranitas, levitas. Só dessa tribo vai poder exercer o ofício sacerdotal. Agora tem um porém: Jesus não é sacerdote, porque ele não vem de Levi. Jesus vem de Judá. Porque o sacerdócio de Cristo já está tipificado lá no Gênesis. Presta atenção. Quando Melquisedeque aparece em cena, Melquisedeque é rei de paz, Cristo é rei de paz. Quando Melquisedeque aparece em cena, Melquisedeque é rei de justiça, Cristo é rei de justiça. Quando Melquisedeque aparece em cena, ele apresenta para Abraão que pão e vinho. Olha só, é muita coincidência ser justamente os dois utensílios que vão ser servidos na mesa do Senhor. Por quê? Porque ele está tipificando um sacerdócio que vai vir, não de Arão, porque o de Arão vai acabar. Sim ou não? Mas um sacerdócio superior, um sacerdócio que vai além, um sacerdócio que é eterno. E aqui nesse texto, presta atenção, o autor aos Hebreus vai dizer o seguinte, ó: o sacerdócio levítico acabou, mas nós temos uma esperança superior, eterna. Deixa eu perguntar uma coisa: sangue de touros, bodes e ovelhas aproximou alguém de Deus? O próprio profeta Isaías disse o que no capítulo 1 do livro dele? Sangue de touros, bodes, ovelhas não podem tirar o pecado de ninguém. Só que esse sacrifício desse sacerdote superior vai fazer o quê? Vai nos aproximar verdadeiramente de quem? Do Senhor. Agora presta atenção: livres em Cristo. Quando eu entendo que tudo isso significa para a minha vida cristã, e que felizmente não estamos debaixo das sombras das leis transmitidas por intermédio de Moisés, mas nós estamos debaixo da sombra, aleluia, não estamos mais debaixo dessas sombras imperfeitas desse sacerdócio, mas nós estamos sobre e debaixo de uma luz que é maior, que é a luz de quem? O próprio Cristo falou: eu sou a luz do... Presta atenção nisso aqui: liberdade espiritual. Isso, no mínimo, deveria fazer com que nós exultássemos todos os dias de alegria. Por quê, pastor? Ninguém pode depositar o fardo da antiga lei sobre nós. Uma lei que foi incapaz de cumprir. Paulo vai ensinar isso. Coloca para mim Gálatas capítulo 5, versículo de número 1. Versículo de número 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firme, não vos submetais de novo a jugo de quê? Não volta para lá. A mesma coisa aqui, ó. Não, vocês vão querer voltar lá para os rituais? Para ficar debaixo do jugo daquilo que a lei coloca? A lei não pode aperfeiçoar vocês. Versículo de número, pode colocar, versículo de número 2. Eu, Paulo, vos digo, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Ritual. Tem gente que pensa que por fazer um ritual, ele pode se tornar livre. Coloca o versículo 4. Gálatas 5:4. De Cristo vos desligaste, vós que procurais justificar-vos na lei da graça que decaíste. Eu queria ler com vocês
Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo de número 4, por favor. E esse texto aqui é um texto tão maravilhoso, que ele está falando do final da antiga lei, ou da antiga aliança, para o começo de uma nova aliança. Ele vai dizer o seguinte, ó, e é por intermédio de Cristo. Por intermédio de quem? De quem, irmão? De Maria? Que fique claro que só tem um. Que é por intermédio de Cristo. Pergunte por quê? Porque o outro sacerdócio acabou. Vou melhorar. O outro sacerdócio não pode te melhorar. O outro sacerdócio não te melhora. O outro sacerdócio é incapaz de te dar acesso ao trono. O outro sacerdócio é incapaz de te fazer conhecer as grandezas de Deus. Vou melhorar. O outro sacerdócio não rasga o véu. Vou melhorar. O outro sacerdócio não subiu o céu. O outro sacerdócio podia ir até o santo dos santos. Mas esse sacerdócio superior passou o primeiro céu, passou o segundo céu, passou o terceiro céu, está à destra do Pai. Preste atenção. É por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. É como se Paulo estivesse dizendo assim, ó, Arão e toda a galera que foi pós-Arão foi só uma sombra. Por exemplo, durante a história de Israel no Antigo Testamento, apareceram alguns sacerdotes que foram grandes sacerdotes, sim ou não? Mas quando você ia dar uma aprofundada naquele olhar crítico humano, você via que aqui e acolá você encontrava um defeito, sim ou não? Tanto que quando você pega Levítico, capítulo 1, 2, 3, 4, 5 e 6, holocausto, manjares, oferta pacífica, oferta pelo príncipe, oferta pelo povo e oferta pelo sacerdote. Oferta por quem? Olha como é. Antes de chegar no santo, Deus falou para Moisés, Moisés, no santíssimo lugar, Arão, quem? Não escutei. Vai entrar uma vez por ano. Ele vai pegar o sangue, ele vai passar o sangue do animal na orelha, ele vai passar o sangue do animal na ponta do polegar direito, e vai passar o sangue do animal na ponta do dedo direito. Pergunte por quê? Porque você precisa ouvir só aquilo que é do céu. A sua mão precisa fazer a autoridade daquilo que Deus te entregou, e os seus pés caminham na direção do Espírito. Fala para ele que ele vai pegar, ele vai entrar uma vez no ano. Mas antes dele entrar no santíssimo lugar para oferecer sacrifício pelo povo, primeiro ele oferece por ele. Porque o sacrifício é quem? O sacerdote é pecador. Agora preste atenção. Outro ponto, versículo de número 2 Coríntios 3, 4, versículo de número 5, por favor. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa. Como tem pentecostal? Tem algum pentecostal aí? Como tem crente que pensa que se salva por algum ritual que ele implantou na vida dele. Ah, eu vou no culto. Ah, vou na igreja. Ah, vou orar. Ah, vou dar meu dízimo. Que quando ele dá o dízimo dele, ele se alivia. Ah, não te salva. Isso é coisa do sacrifício da onde? Araônico. Olha só. Como se partisse de nós. Em Filipenses, capítulo de número 2, deixa aí nesse texto. Filipenses, capítulo 2, versículo 12, versículo 13. Paulo disse assim, ó. Deus desenvolva a vossa salvação. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer. Aleluia. A salvação não partiu de você. Onde era que você queria estar agora? Na frente de uma Netflix, ou tomando um vinho, ou bebendo uma cachaça, ou num repá, ou em algum lugar. A nossa carne queria estar nesses ambientes, ou trabalhando, ou passeando. Por quê? Como se partisse. Pelo contrário, a nossa suficiência. Escute. Paulo está pegando toda a lei mosaica, tudo aquilo que os profetas fizeram, tudo aquilo que Arão fez, e falou assim, ó, vocês não podem fazer absolutamente nada para salvar ninguém. Aí ele prossegue, versículo 6, olha o texto. O qual nos habilitou para sermos ministros, oh glória, de uma nova aliança. Não da letra, a palavra letra aqui, Wesley, no grego é gama, com 2 M's. Isso significa Pentateuco, a lei de Moisés. Mas do Espírito, porque a letra mata. Aí o camarada usa esse texto aqui para falar assim, olha, não estuda. A letra mata. Mas o Espírito, bora orar, vivifica. Não, querido, Paulo está dizendo o seguinte: a lei antiga adulterou, matou. A lei nova adulterou, Deus perdoa, porque a antiga é da lei. Aleluia. Mas a nova, irmão, ela vivifica, ó.
Pode passar, versículo 7. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, o que era que estava gravado em pedra? A lei de Moisés. Se revestiu de glória, a ponto dos filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, passageira. Como não... 8. Como não será maior a glória do ministério do Espírito? Olhe para o seu irmão rapidinho e diga assim para ele: você não vive debaixo de rituais, você não vive debaixo de legalismo, você não vive debaixo de ritual de denominação evangélica ou de convenção. Você vive debaixo da autoridade da palavra do Eterno. Versículo 9. Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. E quando Melquisedeque se apresentou, ele não se apresentou como um rei qualquer. Ele se apresenta para Abraão e fala: Abraão, eu sou rei de justiça. E escute, irmão, olha só. Abraão, ele vai dar o dízimo para Melquisedeque, e toda a nação de Israel vai começar em Abraão. Então quem se apresentou para Abraão é superior a Abraão. Diga assim comigo, diga: Melquisedeque, biblicamente, fala, irmão, biblicamente, é superior a Abraão. Só que Melquisedeque, escute, não é Melquisedeque que deu o sacerdócio para Cristo. Por quê? Porque Cristo já era antes de Melquisedeque. Foi na verdade o sacerdote eterno de Cristo que deu poder para Melquisedeque ser maior do que Abraão. E ele estava ensinando, dizendo assim: olha, Abraão, vai vir um ministério levítico aí chamado araônico. Repita comigo, diga assim: só que ele é falho, não muda, é passageiro, imperfeito, transitório e falível. Só que está vindo um. Aleluia. Versículo de número 10. Aí Paulo diz: porquanto na verdade o que outrora foi glorificado nesse respeito já não resplandece, acabou diante da atual sobreexcelente glória. Versículo 11 para terminar. Porque se o que se desvanecia teve glória, foi bom ou não foi o ministério de Abraão? De Arão? Foi. O ministério levítico foi bênção ou não foi bênção para a humanidade? Foi. Mas era o que? Era uma sombra de um que viria maior. Agora preste atenção nisso aqui que eu vou falar para você. Mais uma vez eu bato na tecla. Escute. Igrejas, líderes que estão querendo sempre judaizar o nosso culto. Você vai numa igreja, o pastor está tocando chofar, um kippá aqui na cabeça dele, um talit. Irmão, esse homem, esse líder, nunca leu a carta aos Hebreus. Nunca leu. Porque o autor aos Hebreus está dizendo o seguinte, ó: o culto de Moisés é imperfeito, o culto perfeito é de Cristo. O culto de Moisés não muda, o culto de Cristo é o melhor. O culto de Moisés é a sombra, o culto de Cristo é a realidade. Quando eles estavam querendo voltar para fazer o carneiro, vestir a estola, colocar o kippá, tocar o chofar, guardar o sábado, circuncidar, aí o autor dos Hebreus falou: ei, Arão está morto. Meu Deus, aleluia, Arão está morto. O sacerdócio Arão acabou. Era só Deus querendo dizer assim, ó: eu vou só dar uma pista para você de como vai ser. Pá! Mas é terreno, é humano. Irmão, preste atenção nisso aqui. Culto, repita comigo: culto imperfeito, sombra da realidade, costurar o véu. O que é que a gente precisa? Ah, vai para você da glória, ó. Nós não precisamos mais da sombra do tabernáculo, porque nós temos a sombra do onipotente. Nós não precisamos mais da lâmpada do tabernáculo, porque nós temos a luz do mundo. Nós não precisamos mais da pia, porque ele é a própria água que purifica. Nós não precisamos mais de altar, porque ele é o nosso intercessor. Nós não precisamos mais de arca, porque ele é a nossa salvação. Nós não precisamos mais de nuvem, porque ele é a própria Shekinah. Ou tu é cristão, ou tu é judeu.
Não, porque, pastor, porque eu acho bonito. Escute, sabe o que a tradição diz? Olhe para mim. Que quando Jesus expirou e aquele véu rasgou ao meio, os judeus pegaram e costuraram o véu, que era pesadíssimo. Eu já vi alguns autores falando que o véu pesava 1 tonelada, Abacuque. Quando Jesus morreu, aquele véu rasgou de cima a baixo, para Deus dizendo assim, ó: acabou a aliança antiga. Glória, melhora, irmão, pelo amor de Deus. E começou uma aliança nova. Era Deus dizendo assim, ó: acabou a era antiga, a era que não podia mudar, acabou. E a era do Espírito, que vivifica, que pode regenerar, que pode trazer graça, que pode trazer poder, começou. Sabe o que os judeus fizeram? Foram lá no véu e bora costurar. Aleluia. Tentaram costurar algo que não pode. Preste atenção nisso aqui. Observe as comparações entre os sacerdócios. No Antigo Testamento, todo sacerdote sabia que ia morrer. Sim ou não? Por exemplo, o pastor ainda hoje, que é um sacerdote, ele sabe que quando ele está com 70, 80, ele já vai jubilar. Ele sabe que o tempo dele é cá, já está vindo uma nova. É por isso que ele tem que ser inteligente e deixar um Josué. Sim ou não? Que o vigor vai embora. Só que Cristo é eterno. Inclusive ele reina hoje. Inclusive ele reina agora. Aleluia. Irmão, como você se sente sabendo que você tem um sacerdote? Povo ruim de dar glória, meu Deus do céu. Que não morre, que está vivo, que governa. Vou melhorar. O autor, olha só. O autor dos Hebreus começa a carta assim, ó: ele é maior que os anjos. Aí ele prossegue: ele é maior que Arão. Aí ele prossegue: ele é maior que Abraão. Aí ele prossegue: ele é maior que Moisés. Ele prossegue: ele é maior do que qualquer coisa. Aleluia. Ele faz questão de tudo que o judaísmo oferecia. Ele dizia: Jesus é maior, Jesus é melhor. Moisés está morto, Jesus está vivo. Arão, Jesus é maior do que ele. Aleluia. Aí os profetas, Jesus é maior que o profeta. Arão, o sacerdócio dele é eterno. Aleluia. Oh glória. Escute só. Exaltado é o nome do Senhor. Haja carneiro morrer, e haja ave morrer, e haja oferta. Entende que tu é liberto. Mas o pecado que tu vai cometer amanhã já está pago. Amém? Perfeito. Jesus vive eternamente, preste atenção. O sacerdote araônico levita morre e Jesus está vivo. Hebreus capítulo 7, versículo de número 23. Pode colocar aqui, está terminando já. Ora, aqueles que são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. São impedidos por quê, irmão? Olha, os sacerdotes foram feitos em maior número. Veio toda uma linhagem, só que foi até a morte bater. Versículo 24. Este, no entanto, você vai ler, vai dar glória ou vai ficar esperando? Olha esse texto, irmão. Esse, no entanto, porque continua para sempre, tem seu sacerdócio imutável. Olha o que é isso. Escuta. Mudou o sacerdote, mudou a Bíblia diz: mudou o sacerdote, mudou a lei. Mudou o sacerdote, mudou o dele não muda. Como assim, pastor? Mesma maneira que ele rege no passado, ele rege no antigo, ele rege hoje e vai reger no futuro. Outro ponto, versículo 25. Por isso também pode salvar totalmente, que por eles se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Presta atenção. Digamos que o sacerdócio, fica de pé, meu filho, rapidinho. Digamos que o sacerdócio, senta que é melhor, senta. Digamos que o sacerdócio de Arão durou 70 anos. Quantos anos? A Bíblia está dizendo que Jesus está agora à destra do Pai, dizendo: eu intercedo por ele, eu intercedo por ele, eu intercedo por ele, eu intercedo por ele. Tu está pecando, ele está intercedendo. Tu está errando, ele está intercedendo. Arão acabou, mas ele continua intercedendo. E está agora. Jesus está nesse exato momento intercedendo. Ei, por que você continua de pé? Porque tua casa está de pé, porque tua família está de pé, porque nós ainda não sucumbimos, porque nós ainda não perdemos, porque temos o intercedor
o intercessor que está nesse momento inteiro. Ei, escuta, olha o que eu vou falar aqui. Só falo se você dá glória a essa. Vê se dá para os capeta. Cristo intercedendo lá e o Espírito aqui. Tu não pegou. Vou falar de novo. Os capeta vêm, os demônios vêm, as potestades vêm, todo dia. Só que tem intercessão lá, Cristo, e tem o Espírito aqui. Por isso João disse, ó, quem é dele, o maligno não toca. Aleluia! Oh glória! Jesus, 26. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como esse. Olha as qualidades: santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores. Aleluia! E feito mais alto do que luz. Escuta, não é o céu que é a casa dele. Não é ele que mora no céu. É o céu que mora dentro dele, de tanta grandeza que ele é. Vou falar de novo. Ele é santo, nunca mentiu, não tem mácula, não tem culpa, é inculpável, é separado de pecado, é Senhor dos senhores. Arão bateu de frente com a morte engoliu ele. Moisés, a morte engoliu ele. Abraão, a morte engoliu ele. Noé, a morte engoliu ele. Mas ele no Calvário venceu o principado, potestade, venceu a morte, dominadores. Ele é Deus. Deixa eu terminar. Versículo 25. Volta lá. Esse texto aqui, estou no horário. Esse texto aqui, os pregadores mudam a ênfase por causa dessa passagem aqui, ó. Por isso também pode salvar totalmente o que por ele se chegam. E eles acabam aqui dando mais ênfase para o pecador. Como assim, pastor? Em vez de se concentrar no que o versículo está falando, que é a salvação, eles se concentram mais em querer falar para o pecador. Porque os que salva totalmente o que por eles se chegam a Deus. Irmão, se eu chamar para você aqui e pedir para contar um testemunho, preste atenção. Você vai dizer assim: eu era bandido, eu era traficante, eu era ladrão, eu torcia para o papão, eu torcia para o remo. Você ia falar o seu passado. No demais, preste atenção. Tem outras pessoas que iam dizer assim: não, pastor, a minha vida não é muito bacana, porque eu nasci no berço evangélico, eu nunca me desviei. Ele conta com tristeza, olha o desgraçado. Ele conta com tristeza: eu nunca me desviei, nunca cheirei, nunca roubei, nunca matei, nunca fiz nada, pastor. Era um anjinho. Os dois estão no inferno. A ênfase não é no teu testemunho. Oh glória. É por isso que eu não posso subir aqui e ficar contando minha vida, por onde eu andei, o que eu fazia, testemunho. O apóstolo Paulo ainda nos exorta. O apóstolo Paulo, escrevendo na primeira carta aos Coríntios, ele diz que é para nós falarmos do nosso passado, se foi longe de Cristo, com tristeza. Engraçado que ele vem contar o passado dele todo. Eu era moleque doido, se orgulhando. Oh Jesus. Você era moleque doido, Mateus? Não? Pinava a pipa no ventilador. Criado com vó. Olha só. Aí ele conta com orgulho: não, era moleque doido. Paulo diz que a gente tem que olhar, se foi sem Cristo, para olhar com tristeza. Só que presta atenção, a ênfase não é o teu testemunho. Em algum momento o teu testemunho pode encaixar, pode ser um milagre, pode ajudar, pode, mas a ênfase é o que foi feito. Meu Deus. A ênfase é que ele pode salvar. Aleluia. Arão não podia salvar. Deus falou: Arão, tu vai trabalhar para mim, mas o teu sacerdócio vai ter tempo para começar. Deixa eu melhorar.
O sacerdócio de Cristo já existia antes de Arão. Oh meu Deus. Aleluia. Existia antes de Arão. Hebreus capítulo número 12, versículo 12 e 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem. Jesus Cristo é o mesmo hoje. E Jesus Cristo é o mesmo eternamente. Passado, presente e futuro. Arão, tu vai ter um ministério, mas o teu ministério vai ser tanto tempo. Mas esse ministério que você está inserido, misericórdia, meu Deus, ele não tem data para acabar. Escute, olha isso aqui. Portanto, pastor, o que é que eu faço? Fale de Jesus. Fale da cruz. Na história, nós somos coadjuvantes. O ator principal é quem? É ele. Não é a Barbie. É ele, irmão. Aleluia. Esse negócio de Barbie está mexendo com o mundo aí. Mexeu com a economia do mundo, né? Eu estava vendo um vídeo ontem do Dr. Rodrigo Silva e uma psicóloga falando sobre esse filme. O poder que tem Hollywood é uma coisa impressionante. A mídia, a cultura, a filosofia é algo impressionante. Mas o foco numa pregação é quem? O grande é ele. Quem não morre é ele. Quem tem poder é ele. Quem tem onisciência é ele. Quem é eterno é ele. Aleluia. Mas pastor Arão foi um grande homem porque estava sobre ele. Moisés foi um grande profeta porque estava sobre ele. Abraão foi um grande homem porque estava sobre ele. Tudo é dele, por ele, para ele. Ele é Senhor, ele é maior que tudo. Glória. Para terminar, para você dar um glória. Sabe o que é maravilhoso? Tremendo, esplêndido. É que não estamos mais debaixo da lei de Moisés. E nem do sacerdócio de Arão. Esse sacerdócio, diga comigo assim, começou e acabou. Nós estamos debaixo de um sacerdócio de alguém maior. Aleluia. De alguém o que, irmão? Maior. Você acredita que Cristo reina? Sim ou não? Você acredita que Cristo está vivo? Posso falar? Sim ou não? Por que você não obedece a Ele então? Não vale, irmão. Ah, eu creio, pastor. Tem que crer e se subir Cristo reina. Cristo vive. A nossa fé, irmão, é algo de louco. Nós somos o único povo. Olha só, Samuel está entrando. Eu termino aqui, já fechei aqui. Samuel está entrando e todas as nações têm um rei que eles podem ver e tocar. Até ali é teocracia. É Deus governando o povo. Agora vai virar monarquia. Por quê? Porque eles queriam um rei que eles pudessem. Porque Israel era o único povo que tinha um rei que ninguém via, ninguém tocava e ninguém falava. Que loucura é essa? Você vai sair daqui para sua casa, amanhã você vai matar 2 leões lá fora, vai enfrentar a carne, o teu corpo, o mundo e o diabo. Mas tu sabe que tu tem um rei. Olha que loucura. Pareceu uma situação. Aí tu fala assim, em nome de Jesus eu vou conseguir. Oh glória. Aleluia. E é que eu te diga mais? A fé é um dom. A fé é o quê? Isso não vem de vós, é dom de... Tu pensa que tu crê por ti só? Quando tu tá pensando em desistir. Teve gente que já pensou essa semana, já pensou mais 10 vezes. É normal. Quando tu tá pensando em desistir, aí vem um espírito e fala assim, não vai não. Se fosse no sacerdócio de Arão, no primeiro touro que tu oferecesse, se não tivesse resposta, tu desistia. Só que esse sacerdócio agora, meu Deus, ele é movido no mundo espiritual, irmão. Ele é movido pelo Espírito, que convence do pecado, do juízo e da justiça. Quando tu tá pensando em parar, o Espírito vai lá e... Outra coisa, Deus ele é assim, ó. Olhe para cá. Quando ele sabe que está muito estreito, ele sabe até onde a gente pode ir, ele fala, vou fazer um milagre. Aí, pá, te alegra, dá um glória, pelo amor de Deus. Aí, e a gente se alegra com coisa pequena. Quer ver uma coisa? Se amanhã você conquistasse uma casa própria, um carro, uma coisa material, você ia sair daqui tremendamente alegre.
mas o maior de tudo, o melhor de tudo. Aleluia. É que a gente está inserido num reino. Aleluia. Que a gente faz parte de um sacerdócio. Te alegra com isso, irmão. Quando você conseguir se alegrar com as coisas espirituais, as coisas materiais se tornarão supérfluas, se tornarão em segundo plano. Quando você conseguir entender o que é fazer parte desse reino, de um rei que você não vê, mas sabe que ele está vivo, que ele reina, que ele é verdadeiro e real. Oh, glória. Amém ou não amém? Curve sua cabeça, eu quero orar por você. Aleluia. Amém, Mateus. Jesus querido, nós louvamos o teu nome.